Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, mais uma edição do programa Duplo Expresso dessa tarde do dia 20 de novembro de 2020. Agora, no horário de Brasília, é 1h30, 13 horas e 30 minutos. Aqui no Sul Central da Europa são 17 horas e 30 minutos. Eu sou Rômulo Maia e falo diretamente de Berna, a capital da Suíça. Já temos aqui na nossa sala o mestre contra-efetuador da guerra híbrida, Piero Leiner, para a gente bater bola seguindo, né, esse marco analítico que nos ajuda a compreender o que acontece no Brasil e também nos ajudou, como a gente explorou na semana passada, a antever em escala planetária, mundial, coisas que só depois a galera foi ver que estava rolando uma dinâmica lá na sede do imperialismo, não é? Exploramos bastante semana passada e tivemos desdobramentos interessantes, tanto lá como cá. O que aconteceu lá fora, vamos explorar mais na segunda parte do programa, quando os nossos colegas internacionais, Eduardo Jorge Vior e Pepe Escobar, se somam a gente para analisar a rodada no tabuleiro global. O Pepe Escobar falou que prestou muita atenção à coletiva antes dos dois pesos pesados do mundo jurídico que organizam a defesa do Donald Trump. O ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, e a ex-procuradora federal, Sidney Powell. Fizeram uma coletiva ontem e reafirmaram, né, com uma carga muito pesada de adjetivação, que haveria provas não só de fraude, mas de fraude em larga escala, aquela história possibilitando melar a eleição. E a gente nunca sabe, né, se há substância, e mesmo que haja, se no final não será apenas um limited hangout, já que tudo pode ser negociado, como me ensinou Vera Tosta, essa é minha professora pós-graduação, a gente já dando aula na FGV em São Paulo, que viu todo tipo de negociação, de diplomacias internacionais, né, supostos inimigos que não conversam, na calada da noite se entendiam, no âmbito da OMC, do Sistema Multilateral de Comércio. Ela falava em sala de aula, né, aula era em inglês, ela falava everything is negotiable. Ó, do arco da velha, todo mundo consegue se entender, de uma forma ou de outra. Então, por mais que haja, primeiro é saber, há ou não há, e se há, convém a todas as partes que isso venha à tona. O Pepe Escobar falou que prestou muita atenção e conversou com fontes, então vai poder dizer para a gente, primeiro, na hipótese se é provável que haja, e em havendo, se isso traduzir-se-á em algum impacto na realidade. Tem a história aí do voto no colégio eleitoral, né, toda incertezas calibradas, né, assim, em alguma medida pode ir para um lado, para o outro, alguma coisa acontecer, mas há um controle da coisa não sair, né, de um nível de previsibilidade para algo apocalíptico imprevisível. Então a gente vai ter uma ideia, conversando com o Pepe já como que está isso aí. Eduardo Jorge Vior nos ajuda também. Eu estou doido para saber, Piero, como é que foi a leitura na Argentina do resultado das eleições municipais no Brasil. Ele falou que estava atento, inclusive o peronismo estaria atento para saber qual ia ser a dimensão da esquerda. O que é a dimensão da esquerda que eles prestaram atenção? É o PT? É o PT-PSOL? Ciro Gomes, eles consideram, enfim, eu quero saber qual foi a leitura, primeiramente, do Clarim La Nación, e quero saber a leitura do Página 12, porque, em princípio, eu acredito que Página 12 reflita em boa medida o que saiu no Piguinho, né? Então eu quero saber se há em alguma medida uma leitura duplo expresso. Falou, isso aí, né, tá tudo caminhando para ser uma MDBização, aí, todo mundo querendo ser o MDB da nova ditadura no plano interno, e no plano externo uma subseção do Partido Democrata. Então, e olha, um novo medidor aí, uma nova, acrescentar, atenção, agora vai ser a quarta navalha da... Eu estou muito atento, Piero, a quem tematiza sem medo a questão da urna eletrônica ou não. Porque eu conversei com várias pessoas da academia, inclusive os nossos hackers ativistas, que possibilitam que nós estejamos no ar hoje, mais uma vez, que com todos os mecanismos que nós temos de segurança, devido aos ataques que sofremos, ele falou, mas não tem discussão que esse sistema daí é totalmente seguro e não tem como fazer apologia disso. Então, do ponto de vista científico, acadêmico, é a não polêmica, é a não controvérsia. Agora, eu fico atento a quem vai tematizar isso. Porque eu falei, o debate no PT sobre a urna eletrônica, impressão do voto, sistema misto, está totalmente sequestrado e é tabu porque a direção do PT é sócia do Giuseppe Giannino, da informática, do TI. Diga, Piero. Tá travando o sinal aqui, eu vou trocar a rede, vou cair um segundo. Ok, vou fechar aqui seu microfone e vamos embora aí, enquanto o Piero Leiner reinicia a máquina dele, reinicia a rede, enfim, aí problemas tecnológicos. Enfim, como eu falava, a direção do PT é sócia do TI, e não é de hoje não, de muito tempo, do TI e do TSE, porque o processo de eleição da direção é feito com a urna mágica do Giuseppe Giannino, sem impressão, sem controle, sem auditoria. Então você problematizar
a não segurança e a possibilidade de fraude do sistema eleitoral brasileiro é você também colocar em xeque a legitimidade dessa e das anteriores, né? Vai saber como é que foi isso daí. Então, lá no PT você pode conversar, esse discurso, né? Brasil ninguém segura, Brasil potência, nós estamos no estado da arte, da tecnologia, é a inveja do mundo, sendo que a fabricação da urna estrangeira e a programação também, né? Por que os países que fabricam o hardware e o software não aceitam usar tão somente isso, sem a contraprova do papel, sem código aberto, etc. e tal. Então, isso aí a gente tem que ficar de olho, mas eu fiquei pensando o seguinte, né? Inclusive, eu fiz questão de perguntar isso para o Nildo Ourix quando ele esteve aqui na última terça-feira, na qualidade de dirigente nacional do PSOL. Porque eu queria saber se no PSOL, que foi projetado, né, nessa eleição, inclusive com um viés de representatividade muito grande, tá certo que São Paulo é a eleição local mais importante do Brasil, mas você vê, o Sérgio Moro foi afoito na noite ainda do domingo, falar, olha, não, a esquerda agora é o PSOL e tal. Olhando, né, empiricamente os dados, os números, dá para falar isso? Quando o PSOL elegeu, acho que quantas eram? 70 prefeituras e tal, no universo de 5.700 municípios. Por que há essa pressa? E todo mundo quis, tanto na imprensa hegemônica, como em alguns veículos alternativos, daquela impressão do a página virou, agora é uma troca de bastão das gerações, né? O PT ficou para trás, superado, agora a nova cara é o PSOL, com esse Guilherme Boulos aí que faz cosplay do Lula de 80 e tal. E na direita voltou a classe política, acabou esse negócio de outsiders, pessoal com patente militar, patente jurídica e tal, procurador fulano, delegada Beltrana, general fulano e tal, acabou e tal. Quando constrói-se um consenso muito rápido, eu fico preocupado. Eu fico assim olhando, e quando há uma concordância entre veículos, análise, entre aspas, de veículos hegemônicos, principalmente a Rede Globo, e supostos veículos alternativos, aí é pra gente ficar prestando muita atenção. Então eu queria saber se no PSOL, esse debate da impressão do voto também estaria sequestrado. Aí eu perguntei, Nildo, antes da gente entrar no ar, e depois a gente falou isso no ar também. No PSOL, a direção é eleita no Congresso Nacional com a urna do Giuseppe Janino? Ele falou, não, papel e tal. Mas, agora você ir no PSOL, pedir para o Nildo até, espero que ele veja possibilidades políticas de colocar essa pauta dentro do partido, quando estiver reunindo do Diretório Nacional, pedir aqui no programa, na última terça-feira. Agora, quando você colocar em dúvida isso, é, por exemplo, colocar em dúvida a ida do Guilherme Boulos para o segundo turno, ou com os números que foi e tal, etc e tal, os vereadores que foram eleitos, não foi muito não, mas enfim, pessoal aí que entrou, identitário. Será que por causa disso, por Mefistófeles ter chegado e oferecido já uma coisa interessante, será que esse debate, por mais que a direção não seja do PSOL, não seja eleita também com base da maquininha mágica do Giuseppe Janino, será que lá também não vai ficar sequestrado? Se a gente for olhar pela amostra das redes sociais, Twitter, etc., não vi uma pessoa com mandato, aí é foda, mandato, que entrou pela maquininha. Não vi uma pessoa com mandato de nenhum partido da esquerda colocar isso como tese central. E aí é terrível, viu, o senador Roberto Requião se surgindo diversas vezes nos últimos dias, quando fica patente que algo que a gente critica no outro lado, no bolsonarismo, eles são anti-ciência, anti-intelectualismo, anti-academia. No nosso caso, nesse particular do sistema, Piero, dizem que não precisa ser pós-graduação aí de computação, sistemas, não. Diz que a pessoa, no segundo semestre de computação, já fala, não, mas não pode isso e tal, isso daí não segue os padrões supostamente universais, mas que no Brasil deixam de vigir, de segurança de sistemas e tal. Então, há uma coisa mágica, de tabu, de um credo, que é muito esquisita. E assim, eu fico cada vez que eu vejo a manifestação muito forte de viés de representatividade, viés de confirmação nas redes sociais, eu fico assim, nossa, como é difícil a nossa tarefa, né? Dada aí todas as questões de defeitos de cognição, mais difícil do que nunca. Quando você tem o parecer de entre 10 pessoas da academia falando que isso não cumpre com as normas de segurança digital, e no entanto o pessoal fica soltando, reproduzindo o release do TSE, o piguinho vermelho, supostamente alternativo, deputados, Marcelo Freixo, Jandira Fegali, do PT, então, nem falar, todos repetindo o release. O PT soltou uma nota lá, acabe com as fake news, a urna é inviolável e tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, como é difícil esses sequestros, né? Então, eu queria começar, Piero, hoje a gente discutindo esse papel, queria que você falasse um pouquinho dessa teoria da agência, e isso que a gente vem vendo aqui em alguma medida
do sequestro, ou pelo menos imobilização parcial, dos agenciados pegando o agente. O que mais me chamou a atenção no processo eleitoral foi justamente a pessoa que mais claramente foi tirada no tapetão, Lindbergh Farias, no Rio, com os votos dele, 20 e poucos mil que ele teve, sendo contabilizados como votos nulos, dependendo de um providencial recurso heróico no TSE. Mas o Lindbergh Farias, que certamente, não é dúvida não, sabe quem é José Eduardo Cardoso, sabe que apito ele toca, sabe que ele é o Mefistófeles da juristocracia dentro do PT, cedeu à tentação. Então, na véspera da eleição, foi e soltou o videozinho nas redes sociais dele, do Cardoso. Não, pode votar no Lindbergh, que o seu voto vai ser contabilizado. No primeiro momento, não, mas no TSE a gente vai ganhar e não sei o quê. Sendo que o Lindbergh viu perfeitamente a atuação do Cardoso lá no sindicato, 2 anos atrás, em 2018. Né? Então, é mais um exemplo de uma pessoa que a gente sabe que é das mais aguerridas, que tem uma formação política sólida lá no PCdoB, tem uma âncora ideológica, mas quando chega no particular dos interesses, em alguma medida fisiológica, eu não falo isso como se fossem legítimos, todo mundo tem que pagar aluguel, pagar a escola do filho, fazer supermercado, mas aí, quando pega na coisinha particular do agente, aí acaba cedendo a cantada do Mefistófeles. Mefistófeles não é o demônio, Mefistófeles é um demônio. Não é Satanás, não é Lúcifer. O Mefistófeles é um agente, ó, é agente. Ele é um agente do demônio, chega lá e fazendo a corretagem de qual é o preço, como é que a gente pode acertar e tal. Então, Piero, eu queria que você desse uma pincelada aí pro pessoal dessa questão da teoria da agência. E eu comentava aqui que se eu fosse começar o meu doutorado de novo, né, sendo que a minha tese foi destruída pelo golpe no Brasil, o título seria A Dossiecracia Transnacional. Brasil, um estudo de caso. Piero Lai, você concorda que foi muito relevante para a gente ver essa dinâmica, alguém como Lindbergh Farias, da fração mais aguerrida e combativa do PT, ceder a cantada do Mefistófeles quando pegava no seu particular? Sabe o que isso tudo me lembra? Aliás, bom, antes de tudo, boa tarde aí, vamos, boa tarde para o pessoal que está assistindo e que vai assistir depois. Na verdade, sabe o que me passou pela cabeça? A história do discurso da servidão voluntária. Sabe como é? Que é o seguinte, você tem aquela situação onde um sujeito é um tirano e as pessoas não se voltam contra o tirano porque o tirano garante que ele tenha 3 tiranetes. Os 3 tiranetes têm cada um 3 tiranetes. E o ponto é que você consegue reproduzir ad infinito esse acordo, sendo que a pessoa só consegue enxergar o ganho e a perda imediata que ela tem de estar num sistema desse. Uma taxa de desconto, em economês, uma taxa de desconto altíssima. E ela não percebe que talvez a vantagem de ver um rompimento coletivo com esse negócio. Então esse é um problema que concerne exatamente a ideia do agente, entendeu? Se olhar, na verdade, no cálculo de custos e benefícios, vamos dizer assim, só aquilo que atina ao agenciamento individual dele, entendeu? E ele não tem perspectiva nenhuma de alavancar a situação individual dele num projeto que é coletivo, porque esse projeto coletivo simplesmente deixou de existir. Entendeu? É como se a gente estivesse numa situação onde é o salve-se quem puder mesmo, né? Assim, tem 1000 tipos de sistemas sociais que repetem essa fórmula aí ao longo da história humana, entendeu? Eu posso citar vários, da América Central pré-colombiana ao Havaí, a essa situação que foi escrita, né? O formato ideal dela é o Etienne Laboétie, lá no discurso da servidão voluntária, ele descreve super bem, é um texto lindo, né, filosófico, sobre isso, enfim. E é mais ou menos como o sistema de pirâmide financeira, Romulo, sabe como é que é? Uhum. Esse quer dizer, eu arrumo 3 que me passam e eu consigo passar, eu realizo o meu ganho agora. Então eu acho que a gente está numa situação que, se você não tem uma alternativa de escape real a isso, você quer fazer vamos dizer assim, um contrapeso, que seja um projeto coletivo, porque não pode ser individual. Não é o kamikaze que vai jogar contra a frota de navios, ele consegue atingir um pedaço do navio, se quiser.
mas você precisa estar num projeto coletivo que diga o seguinte, há uma outra realidade alternativa a isso que é viável. Então, esse lado de cá tem que começar a ceder. É isso que você falou no comecinho, a negociação. A negociação. E o fato é que eles não estão precisando negociar nada. Nada, é capitulação, esse é o problema. Aí você veja, fica difícil também, quem seria esse coletivo que encamparia essa bandeira? Se você falar, é o PT. Bom, aí aqui a gente deu aquele furo, ué, não tá abrindo a imagem? Poxa, a imagem é tão bacaninha, deixa eu dar um reload aqui para ver se abriu agora. Olha só, foi a questão do compromat, no final do ano passado, dentro do próprio PT, operado por pessoas de destaque dentro do partido em nível nacional e principalmente também em nível local em São Paulo. Então, aliás, eu ia botar assim, né, a docecracia transnacional, Brasil, um estudo de caso, e no subtítulo eu vou colocar, veja como o mundo é movido a compromat, e o Brasil não é exceção. Né? Compromat é uma coisa que tem que popularizar. Então tá aqui esse artigo publicado em 23 de outubro de 2019, ali algumas semanas antes da eleição da nova direção do PT, na maquininha mágica, intitulado Compromat, sexo, crime, dinheiro, chantagem, explosivo submundo da disputa pelo PT. E aí, né, eu coloquei aqui, isso foi o que mais, para mim, foi o mais relevante na eleição. Né? Então, o Lindbergh Farias colocou aqui na véspera, não tá com áudio não, né? Pelo amor de Deus, não vou dar espaço para esse Cardoso, esse Mefistófeles de quinta. Aí tá aqui o Lindbergh na véspera, assim, doido para poder acabar com a sangria de votos, que as pessoas não quereriam anular. Botou José Eduardo Cardoso, jurista e ex-ministro da Justiça, afirma: o nome de Lindbergh estará nas urnas, seus votos serão válidos e eleito. E ele toma posse e vai além. Votar em Lindbergh é mais do que escolher um excelente vereador para o Rio. É lutar pela democracia no Brasil. Aí, né, você vê o Lindbergh sabe quem é o Cardoso, né, apelando para Mefistófeles, acendendo uma velhinha ali para o demônio. Fica difícil, entendeu? Porque se esse faz isso, você imagina os outros lá, dos esquemas que fizeram um compromate e coisa e tal. A gente até recentemente viu um caso aí das pessoas com as melhores intenções que, por uma circunstância pessoal, né, foram ajudadas por Mefistófeles, e sendo que o interesse sobre o Brasil, né, até questão fisiológica, quase estrito senso, não vou entrar em detalhes, mas assim, realmente ir contra e dizer o que está acontecendo tem muitos custos. É você ser inviabilizado politicamente, eleitoralmente, e até às vezes, né, perigos assim de você perder qualquer ajuda se o pior acontecer na sua vida. Então, é muito difícil pensar nisso, quando as próprias forças de suposta oposição organizadas estão todas penduradas, as direções dos sindicatos, as direções dos partidos e tal, e ver o Lindbergh, que tem, né, sabe, testemunhou ao vivo lá o que o Cardoso fazia no sindicato, apelar para o mesmo Mefistófeles, é assim um sinal muito, muito, muito difícil. Então eu vou ficar agora muito atento à quarta lâmina da Navalha Expressa. Quem vai simplesmente subscrever o que recomenda a ciência, o que recomenda a academia, e não ser anti-intelectual e anti-científico como são os bolsonaristas no caso da urna. Porque isso é se indispor com a máfia, com o sistema, porque afinal, agora o general Mourão que falou que o sistema é robusto, Piero Leiner. Pois é, e o que ele estava falando há algum tempo atrás não era bem isso. Mas, enfim. Olha só. O Cardoso, o Holmes, é o que todo mundo lá dentro sabe. Pois é. Não é mais nem uma questão de falar com ele. O problema são aqueles que não se sabe ou não se tem certeza. E se disseram para ele, ou vai na do Cardoso, ou você está mais encrencado ainda? Também não dá para saber. Né? Então é o seguinte, ele... todo mundo sabe, e aí a questão é se perguntar o seguinte: por que depois daquela publicação na Vaza Jato, onde está absolutamente claro, daquelas 3 tarjas, de quem se trata o nome, do cara que levou a denúncia do próprio Lula para o Ministério Público, e filhos. dos filhos do Lula para o Ministério Público Federal, por que ninguém do PT destarjou aquilo? O que você faz com um sujeito que é agente duplo, assim? Não é uma coisa estranha?
sinal de que o jogo não está claro nem para eles lá dentro, né? Então você diz assim, bom, a questão é, quem seria então, vamos dizer assim, o ponto de inflexão para a gente fazer frente, né, a tirania, né? Vamos botar assim entre aspas, né? Essa ideia, né? Tirania no sentido Laboeti do termo. Assim, logicamente, tudo nos levaria ao PT. Por quê? Porque se a gente olha assim no primeiro plano, quem mais perdeu de 2015 para cá foi o PT. Concorda? Não fui nem eu, nem você. Quer dizer, todos nós perdemos, mas assim, o PT perdeu muito. Então, assim, é uma suposição de que eles seriam os próprios agentes que tomariam a frente desse processo. E assim, é melhor eles se tocarem antes que seja... Porque eles estão, de novo, incorrendo no sunk cost fallacy. Isso. Dobrando uma aposta de um jogo que eles não têm como ganhar. Assim, essa eleição ficou patente, Roncos. Patente. Eles conseguiram perder mais do que na passada, onde esse jogo já estava dado, onde tinha bombardeio antipetista no Jornal Nacional, dia sim, dia sim. Então, assim, ou eles percebem que não vai ser por aí, ou estão querendo, de fato, reduzir o partido a não vai sobrar pedra sobre pedra e tentar fazer um restart ali a partir de uma coisa que seja completamente diferente. E assim, e aí certos quadros do partido só vão querer ser deixados em paz para passar o resto da vida num condomínio na beira da praia. Pois é. Aí, olha só, Piero, você vê o problema, né? Como aquela dissonância cognitiva que a gente não sabe se é realmente dissonância, se tem malícia e tal, que é o seguinte, ficou muito bem representado, me mandaram esse print, eu não acreditei, fui no perfil ver se era verdade. O Paulo Paim, uma pessoa super experiente, cujas boas intenções eu acho que são incontestes, até próprio o contrário, diante, né, do ataque da direita, do bolsonarismo ao sistema que a ciência diz ser inseguro, do TSE, da urna eletrônica sem código aberto e sem impressão do voto para possibilitar a auditoria e, em um segundo momento, recontagem, vai o Paulo Paim, senador experiente, fala o seguinte, o aperfeiçoamento da democracia se dá no dia a dia, no fortalecimento das instituições públicas, no respeito à soberania do voto, no avanço da participação popular e das diversidades políticas. Atenção agora, o Tribunal Superior Eleitoral é fundamental em todo esse processo. Você vê aqui que o TSE, nas palavras do Paulo Paim, é fundamental para o avanço da participação popular, da democracia, das instituições. Gente, não precisa ter uma memória de elefante, basta lembrar o que aconteceu 2 anos atrás. Eu comentei o seguinte, poxa, e eu, que achava que o TSE é golpista, tinha caçado o Lula em 2018. E o pessoal chegou à formulação naquele ano do PT como palavra de ordem oficial, eleição sem Lula é fraude. Então o TSE teria feito uma fraude em 2018. Obrigado por fazer tal reparação histórica, Paulo Paim. Assim eu reduzo a minha ignorância. Quer dizer que eu estava errado. O TSE não faz fraude, não fez fraude em 2018, não fez uma eleição fraudulenta. Ele é um pilar central do avanço da democracia, da institucionalidade e do respeito, observância à soberania popular, Piero Lai. Olha, mais uma coisa aí para enroscar mais esse negócio todo. A transmissão de dados das urnas, você sabe como é feita? Parece que era de cada TRE mandando agora, mas eu não sei como é que entra cada urna, não sei como é que é operacionalizado isso aí, não. Qual é a plataforma que ela usa? Eu não sei também, mas é uma questão a se investigar. Porque, mais uma vez, o incrível Guilherme Lemos, com os achados que ele faz na internet, a partir de uma coisa que ele, eu e mais um grupo de orientandos a gente estava vendo, sobre o CECONJEX, Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército, eles implantaram, a partir de 2015, um negócio que é plasmado na Anatel e em todo o serviço da rede de celular, radiofonia, telecomunicações e tal, que é o Sistema Nacional de Comunicações Críticas. Certo. Veja bem, esse negócio aí
foi elaborado pensando na história dos grandes eventos. E a gente sabe, Copa e Olimpíadas, né? Mas acho que para a Copa não chegou a ser implementado, não. Fato é que é o seguinte, isso eu vou precisar ver melhor. Era a ideia de que o plano de estruturação das telecomunicações, né, ele todo obedeceria, vamos dizer assim, como que eu posso dizer assim, a um sistema que foi pensado e, de certa maneira, estava sendo operacionalizado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. O general que foi responsável pela implantação do CISNAC, o Centro Nacional de Comunicações Críticas, que é assim como chama, ele depois, inclusive, assumiu o comando do Centro de Guerra Eletrônica e tal. Bom, esse imbróglio é muito grande, assim, é uma questão para a gente pesquisar, porque se a transmissão de dados também ocorreu nessa plataforma em que eles têm o controle, Romulus, é mais vamos dizer assim, como que a gente pode dizer, mais uma porta onde a gente pode pensar na interferência de dados nos resultados aí. Não estou falando que isso aconteceu, obviamente, mas estou falando que isso é uma coisa a ser pensada. O sistema de transmissão também, não só o problema das urnas em si. Ou seja, a coisa pode estar comprometida num nível muito maior do que a gente acha. E tem esse negócio também que falaram da nuvem da Oracle lá, que é onde estava sendo processado todo o negócio. Eu não sei se você chegou a ver isso aí em detalhe ou não. Você viu isso? Não. Que foi processado fora, nuvem estaria fora. Isso também vem sendo muito tematizado na questão dos Estados Unidos. Que parece que, segundo a alegação desses advogados do Trump, teria passado por servidores na Alemanha e na Espanha, dados de alguns estados de votação que usaram a tal da Dominion, a empresa lá de programação, enfim, totalização, etc. e tal. Realmente é uma questão complicada, né? Você passar a decisão da soberania popular, quando ainda outro dia saiu confirmado, há um escândalo atualmente na Dinamarca, um país atlanticista, né, ultra ligado à doutrina majoritária dos Estados Unidos dentro da própria OTAN, então assim, daqueles dentro do seio da Aliança Atlanticista, é dos mais americanófilos, e no entanto diz que justamente por essa proximidade a Dinamarca, que aliás é antiga, né, já que a coroa dinamarquesa é prima da coroa britânica, por sua vez, a coroa britânica dos Estados Unidos a gente sabe como é que é. O governo, dada essa proximidade, tinha possibilitado que de papel passado, se vazou, que a NSA abrisse os cabos lá de fibra ótica do país para monitorar, e aí, como troco, a NSA possibilitou ficar olhando negócios privados, comerciais e tal, porque a gente sabe que não há diferença entre a máquina de guerra de Estado, de espionagem, e o capitalismo dos Estados Unidos. E aí falou, pô, que sacanagem, né? Aquela história do escorpião que vai em cima do sapo, a gente abriu aqui na confiança que vocês iam olhar só a questão aí de células islamistas e coisa e tal, e no entanto vocês foram olhar, eram os nossos negócios aqui, das nossas campeãs nacionais, etc e tal. Então, né, dada essa capacidade da NSA, inclusive às vezes até facilitada por esses países da Aliança Ocidental, passando por Alemanha e Espanha, dois outros quadros, pelo menos aberto para verificação, né, em princípio, se eles seguem a mesma linha da Dinamarca, teria ficado, Piero Lai. Não tem, porque essas empresas todas que estão fazendo essas coisas, sistemas eletrônicos, elas são todas integradas. Não tem uma empresa nacional que não tenha pelo menos um acordo, uma troca um intercâmbio. E, inclusive, você pensa o seguinte, nos códigos desses softwares, como eles são imbricados um no outro. Então, assim, não tem mais segurança de dado possível quando você fala. Mas esse negócio da Oracle, ele realmente é muito bizarro. Porque, assim, foi sem licitação. Sem licitação. Suposta inexigibilidade. E outra coisa também que as pessoas vêm questionando da área, Piero, vieram com essas histórias, é um supercomputador, e os caras foram olhar a capacidade, né, assim, a memória RAM, teras de memória RAM e tal. Aí a pessoa fala assim, mas peraí, para somar voto do Brasil inteiro,
falar, eu não sei que eu não sou da área, mas assim, meu PCzinho aqui em casa faz isso aí que fizeram. Eu fiquei pensando, no meu então, aqui que tem 150 gigabytes de memória RAM, faz mais rápido ainda, né? Então, o pessoal da área achou estranho essa história de supercomputador que teria dado problema no dia. Aliás, né, o pessoal falou... Aliás, deixa eu te falar uma coisa, porque isso eu também estranhei. Quando eu fui votar, depois que eu digitei o voto do vereador, foi primeiro, né? No meu caso, vereadora, eu votei. Eu não aguento, eu voto. E depois, prefeito. Aí depois que você termina, vem uma telinha que é gravando dados. Isso. E aí aparece aquela coisa, sabe? Aquela coisa de porcentagenzinha, assim, sabe? Que é uma barrinha que vai enchendo. Eu falei, cara... É difícil. Nossa. Então, 8 números são 64 bits de informação. Ele demorou ali uns 8 segundos, vamos dizer 10, para gravar 64 bits de informação. Eu falei, é isso mesmo? É tão estranho esse negócio? Pois é, essa urna de Diebold americana, que o pessoal fala que é a inveja do mundo, supostamente, né, algo brasileiro, que não tem nada de brasileiro. E na programação tem a tal do Smartmatic, que é estrangeira também, o pessoal, no software, no hardware, até aqui Diebold, mas a partir de 2022, com promate eleitoral, se houver, fica em casa com a substituição pela Positivo. Ô Piero, então, aí essa questão aí, né, muito complicada da urna e tal, veja você que coisa interessante. O nosso amigo aqui, Lawfare for All, encontrou num blog dedicado a casos, incidência daquela lei de atos de corrupção transfronteiriços, transnacionais, fora dos Estados Unidos, FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, que essa mesma Diebold, a fabricante da urna, usada desde o início do processo de digitalização do voto até aqui, só haverá substituição em 2022, e ela é dos Estados Unidos, e ela fez um acordo com o Departamento de Justiça ao vivo. Ó, ela pagou, né, fez um acordo, então, e pagou 48 milhões, admitindo que ela pagou propina em diversos países do mundo para obter contratos com a administração pública. Aí, obviamente, que aqui é um limited hangout, né? Só saiu do vazamento desse acordo, só saiu a parte que interessava a máquina de guerra, a propaganda dos Estados Unidos, do imperialismo. Então, falou, ó, aqui estão os documentos, a Diebold estava fazendo um acordo mostrando que eles pagaram propina para pessoas do governo chinês, do governo da Rússia e do governo da Indonésia apenas. Eu falei, bom, aqui é um limited hangout tal e qual o Panama Papers, Paradise Papers, em que o que não interessava, então propina dos aliados atlanticistas, propina de empresas dos Estados Unidos, eles guardaram ou usaram internamente, sem precisar da publicidade, ou então, o que é mais provável, guardaram para fazer compromate contra esses grandes campeões aí da indústria do mercado financeiro. Afinal, ela fabrica caixas automáticos, caixas eletrônicos de tirar dinheiro, né, ATM em inglês, para grandes bancos. Mas o que interessa é o seguinte, a fabricante dessa urna, então, ela assumidamente é desonesta. Ela admitiu, eu fui desonesta nesse negócio lá, e isso foi só a pontinha que saiu porque interessava. E aí você vai ficar na mão dessa empresa e dizer, não é preciso sequer ter a contraprova, alguma coisa. O argumento vai ficando cada vez mais difícil, Piero, e é muito triste ver o pessoal que, ou por uma ignorância, apenas por querer reproduzir aquela história do cachorro de Pavlov, então, porque agora essa bandeira está mais identificada com o Bolsonaro, embora ele não seja o pai da criança. Tivemos aí Leonel Brizola, tivemos o senador Roberto Requião, autor do primeiro projeto de lei que foi sancionado pelo Lula e depois estranhamente revogado, na aliança PT-PSDB, né? O projeto foi de um senador do PSDB, mas o PT usou todo o pessoal lá para votar e passar rápido lá com a maioria governamental e o Lula poder sancionar o que revogava o que ele tinha colocado antes, e até alguns aninhos atrás Flávio Dino, governador do Maranhão. Agora, nessa rodada, parece que ele mudou de opinião, mas né, são coisas que realmente... Eu ouvi até uma colocação, me mandaram do Ciro Gomes, ele deu, parece que, entrevista essa semana para uma rádio lá na terra dele, no Ceará,
E aí eu não entendi. O Ciro Gomes sempre fica cortando para todos os lados, né? Porque aí o sujeito vai lá e pergunta o seguinte: olha, e aí esse negócio da urna, Ciro Gomes? Ele fala, poxa, tem tanta coisa importante para falar, você vai querer falar disso? Olha, pô, mas não é importante a definição da investidura, dos cargos mais altos que vão tomar as decisões, saber se isso reflete ou não a soberania popular? Aí você fala, primeiro, eu não gostei dessa parte. Né? Ainda mais uma pessoa que é o candidato do partido de Leonel Brizola, que é o pai da criança. Dá a impressão que, porque viu lá atrás o que dava. Mas aí, na sequência, ele vai e, em alguma medida, contradiz essa primeira reação. Ele vai falando, não, porque a questão é que nem se falava lá da Roma Antiga, não basta a mulher de César ser honesta, tem que parecer honesta. Não pode pairar essa dúvida. Aí eu não consigo conciliar o que ele fala primeiro, como se fosse uma coisa irrelevante, menos importante, e depois dizer que tem que ser que nem a mulher de César, porque essa questão, né, é fundamental da investidura dos cargos públicos, não pode pairar nenhuma dúvida e tal. Mas é isso, realmente não poderia ter essa dúvida. Quando você tem um consenso científico crítico, é triste ver das pessoas mais limitadinhas o reflexo pavloviano e de pessoas nada limitadinhas como o senhor Emir Sader, né, a sacanagem. Tipo essa aqui, ó, ele foi e botou, ó, Emir Sader esses dias, ó, as milícias querem o voto impresso para controlar quem obedeceu às ordens delas. Aí o Requião foi aqui embaixo e botou bobagem. E eu falei, olha, quando isso aí é a inteligência, né, pra desistir, porque o voto impresso vai para uma urna lacrada, em todos os projetos de lei até aqui, não passando pela mão do eleitor. O TSE promete atualmente voto pelo celular. E o José Dirceu defende essa ideia, dizendo que tem que ser adotado, inclusive, para eleger a direção do PT. Voto pelo celular. Oi, cadê a coerência? Vai ter o culto de louvor e unção do candidato, lá todo mundo votando junto, o pastor, o miliciano e tal. Aí pode, no celular. Mas o papelzinho no qual a pessoa não ia tocar, aí não pode. Piero, com essa inteligência a gente tá danado? Então, agora, não é... o problema foi, para mim, o problema maior de todos é o fato de que isso realmente foi encampado pelo Bolsonaro, entendeu? E isso sim é a estratégia de neutralizar a possibilidade dessa história ser colocada pelo outro lado, você está entendendo? Porque na hora que ele fala uma coisa, ele produz um bloqueio automático das pessoas que reagem por simples reflexo de produzir um discurso antagônico, entendeu? Assim, não, vou me posicionar contraditoriamente a ele, de chegar e botar isso aí. Quando, na verdade, o que interessa, Romulus, nessas histórias todas, porque eu já nem sei se é só urna, não. Pode não ser a urna, pode ser na transmissão, pode ser na nuvem lá que eles estocam os dados, pode ser que a urna, como já muita gente falou, agora ela esteja funcionando, você está entendendo? E aí eles botaram uma camada acima no negócio. A gente nunca vai ter como saber isso aí. O que interessa é o seguinte, é na hora que você tem a possibilidade de dizer que tem alguma coisa errada com a eleição e botar isso na cabeça das pessoas. E era isso que a esquerda tinha que estar fazendo desde 2016. Mas você vê que a liderança tem um papel inverso. Então, quando o Bolsonaro pega, a esquerda vira o fiador dessa questão, como com o Haddad, lá em 2018, entrando com uma ação no TSE, tentando impedir que o Bolsonaro sequer verbalizasse a dúvida. E você, naquela época, falou, era o contrário. O PT tinha que falar, não, é isso mesmo, então agora ninguém confia e tal, tinha que ter dobrado a aposta, né? No mecanismo de feedback positivo, de fazer uma espiral. É o contrário, sempre fica, né, aqueles vetores contrários, mas sendo que essa reação é calculada, abordagem direta, Piero. Sim, a esquerda e não só a esquerda, a mídia inteira também. Não é à toa que a percepção de muita gente sobre a ideia de que a mídia é controlada pela esquerda aumentou. Isso é quase que uma ideia consolidada. É incrível que depois de tudo que a Globo fez contra o PT, se consiga ter emplacado a ideia de que a Globo é petista, ou seja, ela é o quê? É um negócio de louco. Porque a gente não está falando só de urna e eleições, Romulus. A gente está falando de uma maneira que é uma modalidade de percepção de como as forças se estruturam na nossa sociedade. É esse o problema, é esse erro de cálculo que está acontecendo de maneira geral. Quer dizer, por que a gente fala que é a esquerda que tem que mudar a atitude? Porque é ela que está mais sofrendo com esse negócio. E para a direita não adianta falar. Eu lá vou falar para a direita, eu quero que a direita se exploda. Entendeu? Eu quero que a esquerda volte a dar as cartas no Brasil. Esse é que é o ponto. Agora, tem que ser esquerda de verdade, entendeu? Não pode ser uma esquerda de mentira.
Isso que eu acho muito complicado. Ou refém, né, aí pendurada e tal, porque realmente é complicado isso daí. Olha só, Pierre, eu tô aqui com uma postagem sua no Facebook, que eu achei muito significativa, e depois eu encontrei mais um indício sensacional. O pessoal tem que dar uma meia volta, o piguinho vermelho, né, no twist que eles dão, na torção, no spin, na narrativa, com aquela história do Obama, né, do Obama no Pedro Bial. Lá, achei que, num primeiro momento, eles tentaram dar assim, um spin fantástico, né? Assim, bota limited hangout nisso, pega só o que tá bom, só o copo cheio, ignora o copão vazio ali, um vácuo antimatéria e tal. Aí depois alguém deve ter falado, ó, não tá colando e tal, consolidou, aí que o cara, né, detonou o Lula e tal, aí viram do outro lado e tal, uma coisa interessante. Então você pegou e botou aqui, deixa eu botar na tela, ó. Não, foi incrível. Foi uma questão de um gap de mais ou menos, um gap, né, para falar em inglês, de mais ou menos umas 5, 6 horas de você ver a tua timeline no Facebook, só assim, a mudança de padrão do é o cara para, opa, tem alguma coisa errada aí. Não, você viu o tweet da Glaze? É o golpista por trás da Lava Jato. Achei maravilhoso, né? Mas, não, assim, sinceramente, não tô brincando, não. É pedagógico em alguma medida. Não dá, gente. Não dá. Aí, olha só, tá aqui o Revista Fórum, não podia ser outro, ou como eu coloquei nos comentários, o responsável. Eu não acho que foi maravilhoso dela, não. Não achei maravilhoso dela, não. Achei maravilhoso o Obama ter dado essa porrada. Mas eu achei muito bom, entendeu? Porque o pessoal, lembra? Na semana passada era o mundo respira aliviado com a eleição do Joe Biden, do Lula. Que tudo leva a crer que sabe o papel do Joe Biden na prisão dele. E o cara fala, o mundo respira aliviado. Aí agora, né? Mas o erro também é da Glaze, de acreditar que alguma coisa tem que sair lá dos Estados Unidos. Claro, não, o pessoal me marcou aqui, Piero, numa dessas, de repente eu pego aqui. O que ela tinha que ter postado é dizer assim, e o que aconteceu? A Dilma estava dormindo enquanto isso aconteceu? Ah, mas foi uma cobrança, essa foi uma cobrança. Olha, eu acho que a Dilma já nomeei logo o Mefistófeles. Falei, vem cá, vamos falar então dos operadores dentro do partido, dentro do governo e tal, Cardoso e tal. Essa foi a minha cobrança, vou mostrar já aqui no Twitter da Glaze, e nossos amigos Pepe Escobar e Vior entram em exatamente 10 minutos aqui, pela confirmação que eu acabei de receber. Então, aí você colocou alguém que já é a caricatura, né, desse newspeak orwelliano, que é o Renato Rovai. Aí botou, ó, lá na revista Fórum, né, o primeiro comando, né, era assim, não, é a linha do cara e tal, da acreditação, credenciamento internacional, né, o elogio democrata, lacrador. Tem que Obama chama Lula de ex-líder sindical grisalho e cativante, em livro que cita Visita ao Brasil. Mas, gente, não ia dar pra tampar o buraco negro no copo, né? Não era copo meio vazio, não era o buraco negro que tinha ali. Aí depois não adiantou, né? Esse aqui você pegou do IG, mas acabou sendo reproduzido pelo Piguinho também, quando, na verdade, o Obama detonou Lula. Porque as pessoas, obviamente por falta dessa referência, se focaram muito na história dele falar de propinas bilionárias e tal. Mas ele falou que o esquema político do Lula, isso aí podia ser um roubo em nível pessoal, sem corromper o sistema político em si. A comparação que ele fez falando, ó, o Lula e o PT tinham um esquema de Tammany Hall, quem não conhece, era uma máquina secular de corrupção, fraude, compra de voto, compra dos políticos, chantagem, métodos mafiosos que controlou a política da cidade, do estado de Nova York, do final do século XVIII até os anos 60 do século XX. E foi dificílima de montar. Então, pra mim, eu achei mais pesado do que propinas bilionárias, ele falar que o Lula corrompeu o sistema político fazendo uma Tammany Hall tabajara em nível nacional brasileiro. Mas, obviamente, por faltar essa referência ao pessoal no Brasil, eles não entenderam que esse ataque, para mim, na minha opinião, foi mais pesado ainda. E aí, olha que interessante. Ó, diga. Não é aquele filme do Scorsese, As Gangues de Nova York, que retrata isso aí? Retrata a questão da máfia ali, mas eu não sei se eles chegam a falar do questão eleitoral. Chega a ter eleição naquele filme? Eu não lembro. Mas fala deles que controlavam tudo. Tudo. Ali, certamente é uma coincidência. Mesmo que não tenha o esquema eleitoral, é o mesmo esquema mafioso que controlava ali. Foi dificílimo. Teve que ser FBI, aquelas coisas, força-tarefa e tal. Salvo engano, foi o LaGuardia, que era o governador à época, que conseguiu dar o golpe de misericórdia no esquema de Tammany Hall. Mas assim, se quer falar corrupção nos Estados Unidos, é Tammany Hall, corrupção do sistema político, fraude eleitoral, ameaças mafiosas nas pessoas e tal, corrupção, entregando coisa para interesses econômicos, lobbies, etc e tal. E o Obama falou que o Lula fez isso no nível nacional, era Tammany Hall Brasil, né? Então, assim, muito pesada essa colocação. Aí olha que coisa interessantíssima.
O, o DCM foi lá e, no primeiro momento, seguindo a orientação lá do Renato Rovai, você vê como todo mundo vai na mesma linha, né? Botaram numa live o seguinte, ó. Obama elogia Lula e Dilma sem cair na armadilha de Bial. Falei, gente, que interessante. Aí, como se eles não tivessem falado isso, né? Então, o Obama foi sagaz, fugiu da armadilha do Bial e conseguiu ainda plantar na Globo um elogio a Lula e Dilma. Eis que depois, algumas horas depois, eles entrevistam o Celso Amorim, já com a nova orientação, e botam o golpe baixo de Obama em Lula e a verdade sobre as relações deles, segundo Celso Amorim. Eu não assisti essas lives, não tive tempo, me mandaram isso aqui pra ver como é que o pessoal, né? Eu não sei, apagando mal nenhum tem, eu não sei o que é, né? Mas assim, eles têm a menor vergonha de virar 180 em apenas um par de horas, Pirulaine. Bom, é isso que eu digo, entendeu? Até fiz aquela coisa, né, Pois é, eu ia pedir para você explicar isso. Tem essa ilustração aqui, ó, do lado de problemas, né, com a visão, como é que é o nome do negócio aqui? Olho amblíope. Explica isso aí pra galera. Agora, acho que não é nem o olho, né? O olho capta a informação. Quer dizer, você vê um objeto aqui na tua frente, né? Sim. Os dois olhos estão pegando e faz a coisa. Só que a ambliopia, se eu entendi direito o negócio, é o seguinte, o olho capta, mas o cérebro simplesmente não incorpora a informação de um dos olhos. Então você vê enviesado aquele ângulo, que é o ângulo só de um dos olhos. Quer dizer, então, eu só fiz aquilo como uma metáfora, né, para dizer o seguinte, bom, ali as duas coisas, na verdade, estavam vendo uma só, porque não tinha outra, entendeu? O Obama é um só ali, falando da coisa. Pois é. E cada lado resolveu ver da sua maneira. É isso que você chama, né, dos vieses cognitivos, né? Mas aqui foi um pouco além até, né? Porque obliterou, né? Apagou um dos pedaços, deixou nublado, né? Um negócio absolutamente incrível. Completamente. Incrível. Completamente. Deixa eu pegar aqui, eu ia pegar o tweet da Glaze, me marcaram, o pessoal foi atrás, né, pegar prints aí, acharam um print acharam um tweet dela e printaram, de 2012, eu acho que foi uma visita do Obama, 2011, 2012, o primeiro mandato da Dilma Rousseff, e aí, dela falando ali, como se os bastidores da reunião de VIPs no Palácio da Alvorada, falando, ai, nossa, super simpático o Obama, né? Nem reparou no meu inglês macarrônico, e tirou uma foto comigo e tal, aí botou a foto e botou hashtag tietagem. Tietagem, àquela altura senadora Gleisi Hoffmann, líder da bancada do PT no Senado, então, tietagem. Existe o fenômeno contrário, né, da ambliopia também, né, que é a diplopia, né, que é a visão dupla, que é essa nova onda, por exemplo, de analistas políticos que agora olham para uma coisa e veem duas, né? Eles olham para eleições e veem Lula e Bolsonaro como duas coisas que são a mesma, segundo eles, né? Também é outra besteira gigantesca que está sendo espalhada por aí como, vamos dizer assim, como parte das geniais análises eleitorais que aqueles cientistas políticos de plantão que volta e meia estão na Globo explicam, né? Não, é claro, houve uma derrota incrível do Bolsonaro nessas eleições, assim como do PT, mas isso só se explica porque eles são as duas faces da mesma moeda. Do extremismo. Extremismo. Populismo. Populismo. Inventam e tal. Não, meu Deus do céu, quanta besteira. Quanta besteira. Pois é, olha só, eu tô aqui com o tweet da Glaze, né? Aqui, deixa eu diminuir para caber na tela. Então, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, né? Eu não sei se no primeiro momento ela chegou a compartilhar aquele copo meio cheio diante da antimatéria da parte de cima, mas enfim, só que ela compartilhou uma publicação antiga do Huffington Post Brasil, intitulada Guerras, Espionagem, Racismo, legado não tão positivo de Obama. E aí disse Gleisi Hoffmann, Obama passou 8 anos fazendo guerras e espionagem a serviço da indústria de armas e do establishment de seu país. Acobertou um vice investigado por corrupção. Gente, o pessoal estava na semana passada falando, o Gleisi, o chefe, hein, falando que o mundo respirava aliviado.
E já tinha o abafamento da corrupção, mas enfim, acobertou um vice investigado por corrupção e quer dar conselhos ao Brasil. Tem de explicar a sua participação no golpe e na Lava Jato. Aí eu gostei dessa parte, mas aí tem que ir além, Gleice, tem que ir além. Eu botei aqui, ó. Sim, eu concordo, Gleice, tem que explicar a participação na Lava Jato. Começando pelos encontros entre Joe Biden, que você não nomeou no seu tweet, e José Eduardo Cardoso, para esse último ser instruído em como bombar a Lava Jato e, no particular, prender o ex-presidente Lula. Não? Todo mundo tem muita explicação a dar. E aí fica difícil crer que isso possa acontecer, Piero. Aí você vê a confusão. Quando o namorado da Gleisi Hoffmann, o Lindbergh Farias, recorreu a esse Cardoso para pedir que o pessoal votasse nele sim. Né? Aí você vê aquelas contaminações aí, agenciado e tal, Piero. Vai. Não, isso faz melhor. Explica a coisa desde o começo, desde lá da ENCO. Sem tentar levantar a ideia heróica, né, de que o PT estava constituindo a independência do Ministério Público, porque assim garantiria lisura nas investigações e tal, que é o lado bom, né? É a famosa história, né, da galera que vê na vida, tudo tem um lado bom, né? Tirando os discos do Renato Russo. Volto a dizer isso daqui. Pois é. Eu queria, então, aqui já caminhando aí para chamar nossos amigos, soltar alguma coisa de Brasil, né? A gente arremata aí depois do pessoal concluir o giro internacional. Tem mais alguma coisa breve, Pedro, que você queira trazer aí do cenário brasileiro antes da gente, a gente receber aqui Pepe Escobar e Eduardo Jorge Vior? Não, a única coisa que eu queria dizer é que eu acho impressionante como a memória pessoal é curta. O Bolsonaro não saiu perdendo nessas eleições. Ele foi obrigado a sair perdendo. Minha gente, assim, qual que é a ideia de um sujeito ir lá e implodir todas as relações que ele tem com o partido que ele tinha na mão, sob controle? Com o maior fundo eleitoral. Com o maior fundo eleitoral. Exatamente, que continua sendo bolsonarista raiz. Detalhe, o ponto é o seguinte... isso é um negócio que foi forçado. Quer dizer, se existe alguma coisa em comum entre o Bolsonaro e o PT, é que ambos são reféns do mesmo consórcio que está comandando toda essa situação. Perfeito. Coração. Essa é a única coisa que tem em comum. De resto, o Lula não tem nada em comum com o Bolsonaro. Não me venham com essa. Assim, analista político que vier com essa história de que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, tem que entrar para a lasta do lixo das análises sociopolíticas, entendeu? Não me venham com essa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só tem a ver uma coisa, que é o controle por trás desses nefastos agentes que estão no consórcio do sistema de inteligência / informação que domina esse país hoje. E a perna visível, a juristocracia. Não precisa de tanque, não precisa de esquadrão clandestino, porque na supervisível tem o oficial de justiça, o procurador, e na não visível tem o PCC, a milícia, fazendo o controle ali no varejo, Piero Leiner. No varejo, no peixe pequeno. Mas lá em cima é esse. Deu dizendo ali como vai operar o negócio. Então é mais ou menos isso que eu acho. Assim, como resultado dessa eleição, é óbvio assim, que o PT perdeu muito mais do que o bolsonarismo. O bolsonarismo se deu bem. Como que as pessoas podem ter falado que o Bolsonaro saiu perdendo? Por quê? Porque o russomano... O Bolsonaro não está... O Bolsonaro é uma máquina feita para explodir. É um bufão feito para dar errado. Entendeu? O ponto é, o partido militar continua no controle e esse teve a maior parte dos seus candidatos subindo, eleito. Pelo crescimento dos partidos lá, que são os partidos lá, o PSL, republicanos, não sei o quê, eu nem sei o nome desses caras, enfim, sou um sujeito de antigamente. Para mim só existia Arena, MDB e PT.